8h20, a defesa da rede social X no Brasil enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício com um pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos, para ter acesso aos e-mails com ordens judiciais emitidas por ele, direcionadas à X Corp, responsável pela gestão da plataforma. Os documentos foram incluídos nos autos do inquérito das milícias digitais, no qual o empresário Elon Musk passou a ser investigado por ordens de Moraes. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados do Parlamento norte-americano pediu que a X Corp envie todas as ordens que forem emitidas por Moraes referentes ou relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, a remoção ou bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X Corp. A intenção de publicar as ordens contra o X surgiu após a divulgação dos chamados Twitter Files, em que e-mails internos de advogados da empresa no Brasil vieram à tona relatando pressão do STF, do Congresso e do TSE para obter dados pessoais de usuários que criticavam os tribunais e o processo eleitoral. Ulisses Aécio, como é que você está vendo, Ulisses, todo esse imbróglio aí envolvendo o X no Brasil, o Twitter, a X Corp, que é nos Estados Unidos, que então tem como seu dono Elon Musk. A empresa está aí com artilharia pesada também contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes responde, a X Corp também de lá responde, quer que seja responsabilizada a X Corp nos Estados Unidos e não o X no Brasil. É uma discussão desnecessária para mim. Veja bem, a que ponto nós chegamos? Um aplicativo, apenas um aplicativo, tentar colocar o Brasil contra a parede. Ou seja, o judiciário, que é um dos poderes, um dos pilares do regime democrático, seja contra a parede. É colocar uma faca no pescoço do judiciário, ou seja, do governo brasileiro, da nação brasileira. Por quê? Simplesmente porque não quer cumprir uma decisão da justiça. Todos os brasileiros estão submissos ao judiciário. Porque esse X, que era o ex-Twitter, que atua no Brasil, não está também submetido ao judiciário brasileiro. Quer, de certa forma, burlar a norma interna do Brasil. Será que aconteceria isso se fosse nos Estados Unidos? Se fosse na Rússia? Se fosse lá no Irã? Se fosse lá na Alemanha, na França? Lógico que não. Ou seja, há uma determinação jurídica que você tem que cumprir. Você não pode descumprir uma meta colocada no país, ou seja, adotada através da Constituição e da sua legislação interna. Se o X está querendo descumprir isso, se há essa briga, essa queda de braço entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, porque existe uma certa necessidade primeiro, do Elon Musk querer aparecer mais do que ele aparece. Eu nunca vi um cara para criar situações polêmicas como ele tem criado. Ou seja, ele criou essa situação, esse imbróglio todo contra o Brasil, justamente porque ele não quer cumprir uma simples notificação do Poder Judiciário. Isso não acontece nos Estados Unidos. Aliás, esses aplicativos, para mim, muitos aplicativos desses não deveriam nem existir. Sabe por quê? Porque eles cumprem uma coisa que, às vezes, no submundo a gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser que façam parte, inclusive, de um processo de espionagem e a gente não sabe. Você acha que esses aplicativos eles têm apenas a simples função de entretenimento? Creio que não. Se você for analisar um Instagram, se você for analisar um Facebook, um WhatsApp, você vai ver que tem algo a mais do que isso. E outros, todos pertencem a uma nação, os Estados Unidos. Josiel Menezes, o Congresso aí americano querendo essas informações aí do caso do X aqui no Brasil. O negócio está cada vez mais tomando forma, inclusive aí no âmbito internacional. A situação ficou um pouco complicada, porque agora passou a envolver a questão também e em cima do judiciário brasileiro. Agora, eu vou fazer outra linha de pensamento, Alex. Vou fazer a linha de pensamento do seguinte: se você tem uma plataforma e tem muitas pessoas que participam dessa plataforma ali, igual o X, e alguém fala alguma coisa ou contra a questão, citar uma das brigas é a questão da vacina, outra é a questão de estar fazendo críticas ao STF, outra questão é de ter feito críticas
ao presidente Lula. Se há uma crítica em cima de alguma coisa dessa, o que poderia, na realidade, ter acontecido é tirar aquela postagem em si e não cancelar toda uma situação com relação à vida nessa plataforma de uma pessoa. É sobre isso que o Elon Musk está falando, sobre essa questão de cancelar indiscriminadamente a pessoa que estava participando. Agora, é claro, essa situação ainda é uma situação que a gente precisa olhar se essa luta do Musk realmente é pela censura, se é contra a censura, se é uma lei realmente para liberdade de expressão, né? E o que me causa espécie aí foi a questão da não necessidade, por exemplo, né, de ter sido colocado o nome do Elon Musk como um investigado também aí no inquérito das fake news, né? Quer dizer, ou seja, primeiro, quando aconteceu a questão do cancelamento de algumas pessoas do X, ele nem era o dono do X ainda, foi na outra gestão. Tanto é que as pessoas daquela época lá, muitos foram desligados da questão do X. Agora, a gente tem que ver o que vai acontecer para frente. Agora, eu sou sempre aqui a favor da liberdade de expressão. Eu acho que se alguém fala alguma coisa contra mim, contra o Ulisses, contra você, nós é que teríamos que tomar uma situação aí para, de maneira judicial, fazer com que essa pessoa pudesse se retratar ou então ter algum outro tipo de sanção, né? Então, eu acho que o X, que o Elon Musk está indo nessa linha, nessa visão, e cobrou, de certa forma, isso aí, apresentou os documentos lá no Congresso americano, e agora o Congresso americano quer saber por que um cidadão americano estaria inserido aí no inquérito das fake news aqui no Brasil. O que ele fez? Se ele fez alguma coisa que feriu, de fato, a soberania brasileira e tudo mais, é nesse sentido que eu vejo que está aí essas investigações, viu, Alex? Alex, sim, Luiz. Pode ser que o próprio Congresso, não é, de certa forma, tente proteger o Elon Musk, porque o Twitter, o X, não é, hoje pertence praticamente aos Estados Unidos, e todos nós sabemos também que no mês passado a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei, ou seja, quase que banindo o TikTok dos Estados Unidos. Por quê? Porque a intenção dos Estados Unidos é que o TikTok deixe de pertencer à China e passe a pertencer aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão forçando o TikTok para ser, vamos supor, um aplicativo dos Estados Unidos. Ele quer comprar o TikTok, porque continuar permanecendo, ou seja, sob a tutela da China, eles vão proibir o TikTok nos Estados Unidos. Por que isso? Qual que é a ideia disso aí? Justamente essa tese que eu coloquei aí, da espionagem. 8h28, queremos agradecer a presença dos nossos comentaristas aqui hoje, nós já vamos aqui encerrando esse primeiro momento aqui do programa de hoje. José Menezes, obrigado, bom dia, até a próxima. Até a próxima, Alex, um abraço especial também para o Ulisses, aqui para o Maciel, o Samuel que é ao nosso lado, você que acompanhou, muito obrigado, você que fez crítica, inclusive, com relação às nossas opiniões aqui, continue assim, aqui é liberdade total, a liberdade de expressão, você pode falar realmente a sua opinião, trazer aí uma crítica ou até um elogio para a gente, que tá tudo bem. Só não vale, né, apelar, começar com alguma coisa que esteja totalmente, né? Que fora do contexto. Mas o resto vale tudo. Você é bem respeitado aqui. Você que me criticou o Alex, criticou o Ulisses aí, você sempre será respeitado aqui com relação à sua opinião. Isso é verdade, José. Ulisses Aécio, obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia, até a próxima. Eu que agradeço. Eu acho que essa discussão sobre os aplicativos, eu acho que ela tem que render mais ainda, no Brasil inteiro e talvez no mundo. Até porque, se você for analisar, a Europa já discute, vamos dizer, punições a excesso de aplicativos, porque o Brasil não pode discutir. Eu não posso deixar que o Mark Zuckerberg, que o Elon Musk, ou seja, quem quer que seja, mande no Brasil. Ou seja, são aplicativos, às vezes, até deletérios. As fake news, as notícias mentirosas, elas surgem necessariamente desses aplicativos.